Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos hoje para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre as primeiras civilizações da Antiguidade Oriental, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós voltamos para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre as primeiras civilizações da Antiguidade Oriental, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Nós vamos falar hoje a respeito das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Então vamos lá, pessoal, essa nossa primeira aula aqui é só uma visão geral, certo? Nós vamos entrar de modo mais específico em cada civilização, mas de modo geral aqui nós vamos apresentar alguns conceitos interessantes, algumas coisas interessantes para você saber a respeito dessas civilizações. As primeiras civilizações da Antiguidade Oriental, elas vão surgir, pessoal, próximo, na verdade, né, às regiões dos grandes rios, certo? Então, eles vão povoar essa região, eles vão fixar residência nessas regiões justamente por conta dessa facilidade dos rios, certo? E aí, ó, algo interessante aqui, ó, onde a fertilidade do solo facilitava a agricultura. Então, nós vimos aí nas aulas que todos esses povos, eles eram os povos que plantavam, certo? Então, por isso que eles vão aí fixar residência, né? Elas vão surgir próximo a esses grandes rios, certo? E aí essas civilizações também elas vão desenvolver alguns sistemas. Que tipo de sistema, professor Germano? Sistemas políticos, sistemas religiosos e sistemas culturais. E todos esses sistemas político, religioso e cultural, eles vão influenciar o mundo até os dias de hoje, certo? Então, por isso que nós estudamos essas civilizações, ainda que de modo bem panorâmico, bem geral, para que a gente possa ter pelo menos um conhecimento aí dessas civilizações. Características gerais das civilizações orientais. Então, eles eram sociedades teocráticas, né? Ou seja, o governante era considerado um representante dos deuses. Então, era esse governante que fazia aí a mediação entre os deuses, né, e o povo. Então, por isso que é teocrático. Eles desenvolveram sistemas de escrita, nós vamos ver aqui no decorrer das aulas que tipo de sistemas de escritas essas civilizações orientais desenvolveram. Praticavam uma economia baseada na agricultura, né, que favorecida pelos rios, então eles plantavam próximo aos rios, justamente aí para facilitar a questão da fertilidade do solo. Eles tinham religiões politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Então nós vamos ver aí cada civilização aí no decorrer das aulas. Então as principais civilizações que nós vamos estudar nas aulas seguintes, nós vamos estudar o Egito Antigo, nós vamos estudar a Mesopotâmia, que hoje é atual Iraque, nós vamos estudar os povos do Mediterrâneo, os hebreus e os fenícios, e por fim nós vamos estudar aí os persas, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje é mais para apresentar as características gerais dessas civilizações, certo? E na próxima aula nós vamos iniciar aí com o Egito Antigo, tudo bem? Tchau, tchau, nós vamos ficando por aqui. Fui!